Liberdade e lealdade é o tema da mensagem de hoje. O texto está no livro do evangelista João, no capítulo 6, a partir do versículo 66. O texto diz assim: À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nessa situação emblemática da vida e do ministério de Jesus, muitos discípulos estavam o abandonando. Eles estavam enxergando agora a sombra da cruz sobre Jesus. Sabiam muito bem que continuar seguindo Jesus implicaria em colocar em risco a própria vida. Jesus que agora, mais uma vez, intenta seguir para Jerusalém, lugar outrora em que ele fora ameaçado. Interessante que, diante desse cenário, Jesus faz uma pergunta e essa pergunta exige uma resposta e um posicionamento. E que pergunta foi essa? Se os discípulos, a exemplo daqueles que já haviam abandonado, queriam seguir o mesmo destino. Aqui Jesus nos dá uma grande lição do que é de fato a verdadeira religião. Diferentemente do que muitos possam imaginar e até muitos têm receio de se aproximar, a verdadeira religião não resulta em apenas obrigações ou uma grande lista de preceitos e mandamentos. Observe que Jesus, ele não está impondo ou obrigando que agora os mais íntimos discípulos continuem o seguindo. Pelo contrário, Jesus dá a eles a liberdade de provar a sua lealdade e a sua fidelidade. E Pedro, entre os 12, ele traz uma resposta magnífica. Ele traz uma resposta que revela não apenas a sua lealdade para com Jesus, mas também revela o seu relacionamento, a importância desse relacionamento para com Jesus. E ele vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Essa resposta é a resposta de quem de fato está disposto a continuar seguindo com Jesus, mesmo diante das ameaças, mesmo diante das dificuldades e implicações. Muitas vezes a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa lealdade também é colocada à prova. Talvez você que vai assistir esse vídeo, que vai ouvir essa mensagem, você está passando pela mesma situação dos discípulos, em que, diante de tantos problemas e dilemas da sua vida, você precisa responder a Jesus. Você precisa se posicionar diante de Jesus. Continuar seguindo ou fazer como muitos dos seus discípulos, abandoná-lo. Eu quero deixar essa mensagem, peço que você continue meditando, porque somente através dessa meditação, dessa reflexão, é que chegaremos a uma conclusão. Se de fato nós somos leais e fiéis a Deus, ou se nós estamos fazendo exatamente como muitos dos seus discípulos fizeram no passado. Diante da ameaça, diante da dificuldade, abandonando aquele que jamais irá nos abandonar. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.